Olá, meu nome é Aline Rubinick, eu sou advogada, sou especialista em Direito das Famílias e Sucessões pela FMP, Fundação do Ministério Público, e também sou coordenadora da Comissão de Proteção dos Animais de Estimação pelo IBDFAN do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, à doutora Sulamita Santos Cabral, doutora Liane Bestetti, doutora Ana Lúcia Piccoli, doutora Delma Ibias, doutor Diego Silveira e a querida Terezinha Tarcitano, pelo honroso convite para gravar esse vídeo para o grupo de estudos de Direito de Família do IARCS. O tema da nosso vídeo palestra é o fim do relacionamento com quem ficam os pets. Como todos sabem, nós temos 30 minutos para falar sobre o tema, que é muito rico. Vamos tentar colocar tudo isso aqui nesse período. Inicialmente é importante referir que nos lares brasileiros tem mais cães do que gatos. Tem mais cães e gatos do que crianças. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2013 constatou que existem 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos nos lares, contra 44,9 crianças até 12 anos de idade. Então, nós temos muitos cães e gatos, praticamente o dobro do que crianças. Isso se deve ao fato de que, claro que são vários fatores, mas isso principalmente se deve ao fato de que a mulher moderna posterga a maternidade. Primeiro para poder se estabilizar financeiramente, e nesse inteirinho acaba adotando o pet. Nós também podemos observar que os idosos também estão adotando os pets. Quando eu falo adotando, pode ser adotando, comprando, ganhando, enfim, os pets para dar carinho, amor, atenção, para ter companhia, né? Com base nesses dados, o Sebrae, no ano de 2014, fez uma pesquisa e constatou que o mercado de pet shops está em amplo crescimento, movimentando cerca de 15 bilhões de reais, não é milhões, são bilhões de reais por ano. Essa pesquisa foi no ano de 2014, tá? Isso quando a gente estava naquela crise. Então, depois disso, cresceu muito. Eu não estou considerando a pandemia, mesmo porque a gente não tem como referir isso agora, porque está tudo parado. Então, não tem como fazer uma pesquisa, não tem como analisar. Nesse ramo de pet shop, eu listei alguns serviços que são ofertados, tá? Serviços, produtos, como por exemplo, pet food, comida para cães. A gente tem uma variedade de comida para cães, inclusive com rações que são hipoalérgicas, que são mais caras, rações para melhorar o pelo, vitaminas, né? Nós temos o pet service, né? Que são serviços veterinários, também estão incluídos serviços de funeral. Hoje em dia tu pode mandar para cremação, ganhar um urninho e tudo mais. Nós temos o pet book, que são as fotografias, que mais ou menos 1 hora de fotografia dos pets, os donos dos pets, ou só os pets, né? Pet Fest, que hoje em dia a gente também tem festinhas, tem gente que faz festinha de aniversário, até festinha de casamento. Assim, ninguém critica, mas se faz. E tem gente que gosta e faz, e é isso que interessa. Vejam a quantidade de produtos e serviços existentes, né? Isso é que eu estou citando, assim, uma pequena parte. Deve ter muito mais. Se aprofundar, a gente consegue encontrar muito mais produtos e serviços ofertados. Isso só mostra que o mercado está em ampla expansão, né?
eu pergunto, vocês já observaram quantas pet shops tem no caminho do trabalho para casa de vocês? Eu faço essa constatação porque no caminho da minha casa até o trabalho, eu acho que eu encontro no mínimo umas 10 pet shops. No mínimo, né? Então, imagina, eu moro em Porto Alegre, né? Então, tu imagina esse mercado. Inclusive, agora em época de pandemia, nós mantivemos a busca dos nossos pets para irem para pet shop. Então, isso aparentemente não mudou. Então, acho que em linhas gerais para ninguém. E foi nesse contexto que me levou a estudar o tema e também porque eu sou mãe de 3 pets, né? Eu sou a mãe da Maggie, do Sam e do Toy. A Maggie e o Sam são 2 Goldens e o Toy é um Maltês. E é o Maltês que manda na casa. Ele não manda só na Maggie e no Sam, que são 10 vezes o tamanho dele. Ele manda todo mundo, inclusive no meu bebê de 11 meses, que não se mete com ele porque sabe que ele não gosta. Então, ele manda na matilha, não tem outra explicação. Quando eu conheci o Diego Silveira, ele tinha a Maggie e o Sam. Eu tinha o Toy. Quando nós nos casamos, nós formamos uma família mosaica. Ou seja, a gente trouxe os nossos filhos, mesmo que de 4 patas, para formar o nosso núcleo familiar. E como nós estamos falando de pet, de filhos de 4 patas, nós somos uma família mosaico multiespécie. Nesse contexto, nós temos o artigo 82 do Código Civil, que refere que os semoventes são tratados como um bem móvel. Ele trata os pets como bens semoventes, coisas que se movem, como uma cadeira, como um livro, como um carro. Se a gente basear a natureza jurídica nesse contexto, nós diríamos que nós temos que ver quem é o proprietário da coisa. Quem comprou o pet? Se fui eu que comprei, ele é meu. Se foi meu marido que comprou, é dele. Se nós tratarmos eles como coisas. Contudo, eu penso que essa não é a forma adequada, né? Que nós devemos tratar os animais de estimação. Existe atualmente muitos projetos, né, lei, com temas muito importantes nessa área. Contudo, o nosso tempo é limitado, então eu vou falar de um que eu acho muito importante, que é o projeto Lei 6.799 de 2013, que ele diz no texto que os animais não poderão mais ser tratados como coisa, legal, e sim como seres sencientes, né? Ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento, que isso é a senciência, é o sentimento emocional e o sofrimento, ele sofre, né? Quem aqui não, com os maltratos, imagina, eles sofrem se tu deixar eles o dia inteiro sozinhos em casa, imagina maltratando. Claro que não tem comparação, mas sentem. Esse ponto é importante no projeto de lei, porque ele também acrescentou o parágrafo único ao artigo 3º. Então, no artigo 3º ele inclui a senciência, e no parágrafo único ele trata da tutela jurisdicional referida no caput, que não se aplica e à disposição dos animais empregados na produção agropecuária, na pesquisa científica e nos animais que participam de manifestações culturais, estou lendo para vocês, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, resguardados a sua dignidade. Ou seja, os animais domésticos estão protegidos. Contudo, os animais que servem para agropecuária, pesquisa científica, aqui eu abro parênteses para dizer indústria de cosméticos, né, é uma delas, e animais que participam de eventos culturais como a vaquejada ou mesmo o rodeio, não estão protegidos, né? O que vai contra uma corrente mundial de direitos dos animais. Avançamos nesse projeto, lei,
ao referir que os animais não poderão mais ser considerados como coisas, e sim como seres sencientes. Isso é um grande avanço. E quem nunca viu uma reportagem que trata de uma pessoa que sofreu um acidente ou que se internou para fazer algum tratamento médico e o cachorro ficou na porta do hospital aguardando o dono sair? E antes de nós perguntarmos como fica o relacionamento, como fica o pet no fim do relacionamento, né, nós devemos questionar se é possível a custódia compartilhada dos animais de estimação. Recentemente, nós tivemos um grande avanço a respeito da custódia dos pets, né? A 8ª Câmara Civil do Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decidiu, por unanimidade, cassar uma sentença que tinha extinguido uma ação de guarda de pet por impossibilidade jurídica do pedido. Então, o casal se divorciou e, ante a discussão, eles buscaram o judiciário visando regulamentar a guarda do animal de estimação, no caso, uma petzinha que se chamava Mac, mesmo nome da minha Mac. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo, alegando em síntese a inexistência de legislação específica, que ensejaria a extinção da ação. Houve recurso de apelação e, em uma decisão vanguardista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a 8ª Câmara Civil julgou de forma unânime que é juridicamente possível guarda dos pets. No entendimento, o relator desembargador Luiz Felipe Brasil Santos disse que, diante da lacuna legislativa, os juízes devem aplicar a analogia do dispositivo relativos à guarda de filhos, referidos ao artigo 1583 e 1584 do Código Civil. E olha que lindo que ele disse, vou ler para vocês, fantástico isso. Não há como negar a nova Constituição das Famílias, que abarca animais de estimação como se membros fossem. Lindo isso. O desembargador Ricardo Moreira Lins Pastel, por sua vez, acompanhou o voto do relator, contudo por um fundamento diverso. Ele entendeu que o questionamento deve ser julgado sob a ótica da copropriedade, que vai lá para o artigo 83 do Código Civil, que ocorre quando o mesmo bem pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito. Aqui ele tem um olhar de coisa sobre o animal. Mesmo com os fundamentos distintos, estamos diante de um grande avanço, um precedente, em que os juízes de primeiro grau devem processar e julgar os pedidos de custódia dos pets. Ainda utilizando esse acórdão, que usa o termo guarda dos animais de estimação, eu acho pertinente fazer algumas considerações sobre a terminologia aplicada aos pets. Eu penso que o termo adequado é custódia, pois os animais não são humanos, mas a gente trata ele como filhos, mas também não são coisas. Inclusive, isso já foi discutido pelo IBDFAN no 10º Congresso Nacional, no ano de 2015, onde criou-se o enunciado número 11, que diz: nas ações destinadas a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Mas, como estabelecer a convivência compartilhada dos pets? Nós temos as espécies de guarda para os animais de estimação, como, por exemplo, guarda alternada, que o pet fica cada 15 dias com um dos ex-cônjuges, companheiros ou namorados. E nós temos a unilateral, a guarda unilateral, onde fixa-se a convivência em finais de semana alternados, 15 para um, 15 para outro. Observo que a convivência dos pets filhos de 4 patas deve ser simultânea à convivência com os filhos humanos. Entendo que os filhos humanos
se estiverem sob a guarda compartilhada, que é a regra geral, a convivência dos pets será uma espécie de custódia compartilhada. Eu acho que isso seria o ideal, e ambos juntos, né? Porque isso também faz com que o pet sofra menos saindo da casa dele e indo para outra casa. O cachorro, ele sente um pouco menos. Mas gato sente muito mais, porque ele é muito apegado à casa, à rotina dele doméstica. Então, tirar ele, sabe? E se não tiver um filho junto, eu acho que é mais complicada a adaptação. Acho isso. Abrindo um parênteses aqui também, hoje em dia as pessoas estão preferindo adotar gatos do que cães, porque os gatos ainda conseguem ser mais desapegados, né? Eles conseguem ser mais autônomos. Os cães não, eles já são mais apegados, mais sentimentais. Tu passa um dia fora, eles já ficam tristes, sabe? Então, hoje em dia, eu estou observando isso. As famílias estão optando mais por gatos do que por cães, né? E como nós faríamos a fixação dos alimentos, né? Quem não conhece o casal, claro, separaram, mas William Bonner e Fátima Bernardes, né, do jornal, famosíssimo jornal, né, eles se divorciaram e acordaram o pagamento de uma ajuda de custos e a custódia dos pets. Eles têm 2 pets, que é um Golden e um Maltese, tá? E eles estabeleceram a guarda compartilhada e a convivência dos pets seria simultânea com os filhos. Aquilo que eu referi anteriormente. Melhor para os pets e para os filhos e para todos num contexto geral. Quanto menos diferença sentirem, melhor para conviverem, melhor para se adaptarem. Mas vamos pensar, né? Essa ajuda de custos, salvo engano, não vou lembrar o valor. Mas vamos lá, vamos para um exemplo então. Por exemplo, se um casal tem 3 pets e o custo mensal desses pets seria R$1.000, tá? Entre banho, gastos com ração, veterinário, enfim, não importa, R$1.000 os gastos desses 3 pets para o casal. Seria o ideal cada um pagar R$500? Ou nós deveríamos analisar o binômio necessidade e possibilidade? Vamos pensar que o homem ganha 4 vezes mais do que a mulher, né? Então, seria justo com a mulher que tem um salário inferior pagar R$500? Ou a gente deveria aplicar esse binômio? Eu acho que o ideal seria aplicar o binômio necessidade e possibilidade. Entendo dessa forma. E qual seria o juízo competente para entrar com essa ação? Existe toda uma discussão acerca do juízo competente para a procuração de custódia compartilhada. Se na vara de família ou na vara civil. Na verdade, não há um regramento processual que indique qual é a vara correta, se é a vara da família ou se é a vara civil. Entendo que por ser um tratamento de multiespécie, nós estamos diante de um direito de família. Portanto, vara da família. O que pode nos iluminar agora é a decisão que eu referi anteriormente da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estabeleceu, que reconheceu a possibilidade jurídica da guarda dos animais de estimação e apontou como juízo competente a vara da família e não a vara civil. Notem que eu falo custódia e a decisão fala em... E como nós executaríamos esses alimentos? Nós cobraríamos pelo cumprimento de sentença pelo 528 ou pelo 523. 528 sob pena de prisão.
e o 523 sob pena de penhora. Nós também não temos nenhum precedente judicial que tenha discutido se a cobrança seria sob pena de prisão ou penhora. Defendo que a cobrança dos alimentos dos pets deve ser sob pena de prisão, pois viabilizaria maior efetividade no pagamento desses alimentos. A prisão pela efetividade dos alimentos, certo? Assim, aponto que esse tema é muito rico e que merece maiores debates, né? E venho, nesse vídeo, trazer alguns elementos para reflexão. Espero que tenham gostado desse rápido panorama. E um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.